Olá pessoal, vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente com atualização importante para você que está focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Mas antes, já vai aí se inscrevendo no canal, ative as notificações, siga nossas redes sociais e também acesse o nosso site emfrenteenfermagem.com.br, onde você vai conferir também os nossos cursos completos e apostilas digitais em PDF focados na sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, nesta aula nós vamos aqui ver o que mudou na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, em 2022, tá? Então, nós vamos ver aqui as atualizações mais recentes dessa lei, que com certeza serão questão aí de prova para você. A Lei 8.080 de 1990 é uma lei que regulamenta em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, não só no âmbito do SUS, mas também na rede privada. Então, todas as ações e serviços de saúde ofertadas no nível nacional. Se você quiser ter um estudo mais aprofundado e completo desta lei, além de todo o arcabouço legal do Sistema Único de Saúde, você precisa conhecer então o Manual do SUS, que é o nosso curso completo de legislação do Sistema Único de Saúde, 100% focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Este curso é para todos os cargos da área da saúde, para qualquer cargo que você pretende aí prestar concurso ou residência, tá? Você deve fazer este curso porque SUS com certeza estará no seu edital e na sua prova. Pelo menos 25% da sua prova será composta, né, de questões de SUS, tá? Então, lá no nosso curso, a gente aprofunda muito mais esses temas, a gente estuda toda a legislação do Sistema Único de Saúde, você tem um ano de acesso ilimitado a videoaulas completas e atualizadas, materiais de apoio em PDF, audioaulas para você baixar, questões para você treinar dentro da plataforma, simulados de concursos públicos e residências voltados para o SUS, também todo o meu suporte para você tirar suas dúvidas relacionadas ao conteúdo, possibilidade de acessar o curso pelo celular, certificado de conclusão, além de vários outros benefícios, como conteúdos adicionais e atualizações constantes ali no curso para você, tá? Então, para você garantir a sua vaga no Manual do SUS, acesse o nosso site emfrenteenfermagem.com.br, onde você vai poder ali garantir a sua vaga e ter uma preparação de altíssimo nível também, beleza? Então aqui nós vamos apenas resumir para você tudo que mudou em 2022, que pode estar aí na sua prova. Bom, pessoal, em relação, né, à Lei Orgânica da Saúde, tá? Nós tivemos alterações aqui nessa parte que fala sobre a assistência terapêutica, né? Sobre a incorporação de tecnologias também no Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai colocar aqui o que não sofreu alteração para você já revisar, né? Garantir o seu estudo e também aquilo que mudou, tá bom? Então, nós vamos ver aqui especialmente o artigo 19M, tá? Que é o artigo que trata da assistência terapêutica integral, a que se refere à linha D do inciso 1 do artigo 6º desta lei. Então, no que consiste essa assistência terapêutica integral? A assistência terapêutica consiste na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde a ser tratado, ou na falta do protocolo em conformidade com o disposto no artigo 19P. Então aqui, né, nós temos dentro dessa assistência terapêutica a dispensação de medicamentos, tá? E também produtos de interesse para a saúde, que a gente vai ver o que são esses produtos de interesse para a saúde, e a prescrição desses medicamentos e a utilização desses produtos vai estar em conformidade com diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos, que a gente também vai ver aqui o que é, tá? E se não tiver um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica, a gente também tem aqui no artigo P quais serão os critérios, né, no caso da ausência desses protocolos para a dispensação desses medicamentos, beleza? Também consiste na oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabela elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde. Aqui está falando da tabela SUS, que é uma tabela que preconiza todos os procedimentos, tá? Que são ofertados aqui dentro do Sistema Único de Saúde, quais são os valores que serão pagos para cada um desses procedimentos também, realizados no território nacional por serviço próprio conveniado
ou contratado. Aqui nós não tivemos mudança, tá? Apenas estamos revisando, beleza? Então, quais são as definições que a gente tem? No artigo 19N, nós vamos ver que para efeitos do disposto no artigo 19M, que foi o que a gente acabou de ver, são adotadas as seguintes definições. Então, o que é aqueles produtos de interesse para a saúde? São órteses, próteses, bolsas coletoras e qualquer equipamento médico, tá? Então, quando fala produtos de interesse para a saúde aqui, está falando nesses itens. O que seria, então, também o protocolo clínico e a diretriz terapêutica? É um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber. Além também das posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Essa definição aqui de protocolo clínico e diretriz terapêutica a gente também encontra lá no decreto 7.508, tá? De 2011, beleza? A gente tem essa definição lá no segundo artigo desse decreto também. E vou dar um exemplo para você entender melhor esse protocolo clínico e essa diretriz terapêutica. Então, por exemplo, como fica o protocolo clínico e a diretriz terapêutica da tuberculose? Vai ser um documento, tá? Onde a gente vai ter ali a definição do que seria essa tuberculose, quais são os critérios para o diagnóstico da tuberculose, qual é o tratamento preconizado, quais serão as medicações, as posologias aqui, tudo padronizadinho, quais serão os exames realizados para o diagnóstico da tuberculose, qual vai ser a forma, né, de acompanhamento dessas pessoas que estão aí em processo de diagnóstico ou que já foram diagnosticadas, tá? Então, é um documento que norteia, né, que traz todas as diretrizes, o protocolo mesmo para o acompanhamento, para a assistência aos pacientes em suspeita ou que estejam já diagnosticados com tuberculose, tá? Então, é um documento que norteia os profissionais ali da saúde, tá? E os gestores também, porque ali vai ter a relação de medicamentos preconizadas, né? Que devem ser ofertadas para os usuários que possuem aí, que estão em tratamento da tuberculose. Então, é apenas um exemplo aqui, mas a gente vai ter protocolo da hanseníase, da sífilis e para várias outras patologias, tá? E todos os critérios ali elencados, né, padronizados pelo Ministério da Saúde para o tratamento dessas doenças. Artigo 19O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês, deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam. Então, a gente vai ter dentro desse protocolo os medicamentos, os produtos necessários, né, para o tratamento, de acordo com a fase evolutiva da doença, se está no início, bem como aqueles indicados em caso de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Porque nem sempre o medicamento de primeira escolha, né, vai ser bem aceito pelo paciente, né? O paciente pode ter reação adversa, alergia àquele medicamento, tá? Então, esse protocolo também vai ter aí o plano B, né, que seria uma opção no caso do paciente não ter ali a aceitação daquele antibiótico ou qualquer outro medicamento utilizado ali no tratamento, tá? Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo, que é justamente aqui, serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo, né? Então, esses medicamentos e produtos, eles já foram avaliados, tá? Quanto à eficácia para a utilização nesse tratamento, beleza? Então, vai ser utilizado aqui, dentro desse protocolo, apenas os medicamentos que realmente, né, já estão aprovados, registrados na Anvisa, exceto em algumas situações que a gente vai ver aqui também, beleza? Prosseguindo, artigo 19p. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, ou seja, quando a gente não tem esse protocolo, né? O que a gente faz quando a gente não tem esse documento norteando, né, a dispensação dos medicamentos? Como é que vai acontecer? Ela vai ser realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS. Qual é essa relação de medicamentos aqui? Essa relação aqui, gente, é a RENAME, tá? A gente estuda muito isso lá no nosso curso, nas aulas do Decreto 7.508 de 2011, tá? A RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa relação de medicamentos, né, vai trazer os medicamentos, tá, mínimos que deverão ser ofertados no âmbito do SUS
para os usuários do serviço de saúde. A RENAME ela é definida pelo Ministério da Saúde, tá? Então ela é de atribuição da União e ela é inclusive atualizada a cada 2 anos aqui, beleza? Então se a gente não tiver protocolo clínico, a gente vai poder fazer a dispensação desses medicamentos, por exemplo, com base nessa RENAME, ou também no âmbito de cada estado e do Distrito Federal de forma suplementar, ou ainda também, se a gente não tem protocolo, a gente pode fazer a dispensação no âmbito de cada município de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, porque a gente vê lá no decreto 7.508 de 2011 que os municípios, né, que os gestores também têm aí a possibilidade de estabelecer outras relações de medicamentos essenciais ali no nível local, mediante justificativa técnica para isso, tá? Então aqui são as formas, né, que a gente tem, a válvula de escape no caso da gente não ter um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Até aqui, gente, a gente não teve mudança, tá? Isso aqui é apenas revisão para você, beleza? Prosseguindo, artigo 19 que a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, tá? Que é o que a gente chama aqui de CONITEC. Então, o que acontece, né? Sempre que houver a necessidade de incorporar um novo medicamento lá na RENAME, ou de alterar algum medicamento que já está lá, ou a gente ter aqui a exclusão, né, de algum medicamento dessa RENAME, tá? Quem vai poder fazer essas alterações é somente o Ministério da Saúde, porque a RENAME é de competência da União, que é representada pelo Ministério da Saúde, tá? Então, só o Ministério da Saúde é que pode fazer essas alterações. E essas alterações que serão realizadas pelo Ministério da Saúde, elas serão realizadas com a assessoria da CONITEC, que é essa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é composta por profissionais altamente especializados. Esses profissionais estarão assessorando o Ministério da Saúde, tá? Nessas alterações. E aqui envolve também, inclusive, alterações nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas, tá? Que também só podem ser realizadas pelo Ministério da Saúde, beleza? Então, é uma atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC no SUS, tá? A incorporação, a exclusão, a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos e também a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Apenas resumindo aqui para você. Como fica a composição dessa CONITEC que vai assessorar o Ministério da Saúde nesse processo? Então, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, lembrando que o Conselho Nacional de Saúde é a instância maior aqui de controle social dentro do SUS, tá? E a gente vai ter também dentro dessa CONITEC um representante que é especialista na área ali em questão, indicado pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Então aqui é a composição dessa CONITEC que estará assessorando o Ministério da Saúde nessas alterações aqui, no caso, né, quando houver. Vamos prosseguindo aqui. Parágrafo 2º, o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é a CONITEC, levará em consideração necessariamente, então aqui a gente tem os critérios de como deve ser o relatório da CONITEC quando ela faz essa assessoria para o Ministério da Saúde. Esse relatório deve conter as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento, objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso. Primeiro, né, que para a gente ter, tá, essas alterações aqui, a gente precisa da instauração de um processo para realmente ter aqui alguma mudança na RENAME ou nos protocolos clínicos, beleza? E aí nós vamos ter que ter dentro do relatório as evidências científicas, né, que justificam justamente a mudança, a alteração para aquele medicamento. Precisa comprovar que aquele medicamento tem eficácia, acurácia e efetividade para o tratamento daquela doença, né, que ele traga realmente segurança, tá? E a autarquia aqui responsável pelo registro desses medicamentos é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então, para qualquer inclusão aqui de qualquer tipo de medicamento ou tratamento, esse medicamento tem que fazer o mesmo ou melhor efeito e custando sempre menos, né? Porque aqui a gente busca, né, a efetividade, tá? Também o relatório tem que conter a avaliação econômica comparativa, ó, fazendo comparações dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial
residencial ou hospitalar, quando cabível. Então, tem que mostrar, né, que essa alteração também vai trazer economia, beleza? E aqui nós temos, então, ó, uma mudança, tá? Uma atualização de 2022, com a inclusão deste parágrafo pela Lei número 14.312 de 2022. O que diz aqui o parágrafo 3º, tá? Que é uma atualização aqui. As metodologias empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios. Traduzindo, né, a gente vai ter a avaliação do impacto econômico no que se refere à mudança desses medicamentos, dos protocolos, em relação à sua inclusão, exclusão ou de qualquer situação aqui que a gente tenha na alteração desses protocolos clínicos. E as metodologias empregadas, né, para fazer essa avaliação aqui econômica, elas serão regulamentadas e amplamente divulgadas, tá? Esse parágrafo aqui foi incluído em 2022 por esta lei aqui que está na sua tela, beleza? Prosseguindo. Artigo 19R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo. O que era esse artigo 19Q? Foi o que a gente viu aqui falando, ó, sobre a alteração que o Ministério da Saúde faz, assessorado pela Conitec, tá? Então, aqui está falando que essas incorporações, essas alterações a que se refere o artigo 19Q, elas são efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, como eu falei para vocês. Para a gente ter essas alterações, a gente precisa de ter processo administrativo instaurado. E esse processo ele vai ser concluído em prazo não superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem, tá? Depois, nós vamos ter aqui mais detalhes, ó, o processo, né, de que trata o caput deste artigo, ou seja, esse processo administrativo, observará no que couber o disposto na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais. Então, a gente vai ter aqui mais detalhes, tá, do que deve constar nesse processo administrativo. Aqui a gente vai ter que ter a apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras, né, desses medicamentos que sofrerão alteração na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 19Q, que falava sobre o relatório, né, da Conitec, tá? Que deve também ter ali as evidências científicas e a avaliação econômica. Também deve ter aqui, ó, a realização de consulta pública, que inclua a divulgação do parecer emitido pela Conitec. Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Distribuição aleatória, respeitadas a especialização e a competência técnica requeridas para a análise da matéria, e também a publicidade dos atos processuais, né? Tudo que acontecer nesse processo vai ser também divulgado aqui, beleza? Prosseguindo, parágrafo 2º aqui vetado, artigo 19S vetado, né? Então aqui a gente tem, ó, artigos caducados, beleza? Artigo 19T. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS. O que é vedado? É proibido. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, é proibido em todas as esferas de gestão do SUS o pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente não pode ter pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento, né, e produto ou procedimento que não foi autorizado aqui pela Anvisa. Lembrando que a gente vai ter exceções em relação a isso também. E também é vedada a dispensação, o pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento e produto nacional e importado, ó, sem registro na Anvisa. Precisa ter registro na Anvisa para haver a dispensação, pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento e produto, seja nacional ou importado. Nós ainda tivemos mais atualização. Vamos ver o que vem pela frente. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo. Então, olha só, aqui, gente, a gente acabou de ver, né, as situações em que são vedadas, né, a utilização dos medicamentos sem autorização de uso ou registro na Anvisa, né?
Aqui nós vamos ter as exceções, tá? Em relação a isso. Em que situações a gente vai poder ter a inclusão ou a alteração desses medicamentos sem autorização ou sem registro na Anvisa, beleza? Então, quais são essas exceções? Primeiro, o medicamento e produto em que a indicação de uso seja diferente, ou seja, distinta, daquela aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Conitec, demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, é uma situação aqui de exceção, naquele caso em que a gente tem uma recomendação da Conitec, já foi feita a avaliação em relação à eficácia, acurácia, efetividade e segurança, e a Conitec está indicando o uso desse medicamento, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter uma puladinha de cerca aqui, tá? Em relação à autorização ou registro na Anvisa, beleza? Também, nós vamos ter outra exceção quando o medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas nos termos do 5º parágrafo do artigo 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Esse parágrafo todo aqui, tá, único, ele foi incluído também em 2022 pela Lei 14.312, tá? Então, isso aqui também é uma atualização, essas exceções aqui, tá? No caso desse segundo parágrafo, a gente deve lembrar que a Conitec, ela é uma comissão técnica que vai avaliar e recomendar, né, o uso desses medicamentos ou desses produtos, mas quem vai fazer o registro é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, tá? O que a gente tem aqui nesse 5º parágrafo, tá, desta lei? Nós temos aqui que a agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, né, que no caso aqui entram, por exemplo, as vacinas, tá? Inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos, quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, tá? Em situações aqui de fornecimento, né, desses produtos internacionalmente, tá? Para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. Então, apenas, tá? Exceções aqui em relação às regras que a gente teve lá no artigo 19T, tá? Então, aqui são as exceções que a gente tem em relação a isso, beleza? Concluindo, então, aqui a nossa aula, artigo 19U diz que a responsabilidade financeira pelo fornecimento desses medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este capítulo todo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, que é a CIT, né? Até porque, gente, a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, ela é de atribuição da CIT, né, da União, beleza? Então, é claro que a pactuação dela vai ser feita toda no âmbito da CIT, tá? Então, agora você sabe tudo que mudou aqui em 2022 na Lei Orgânica da Saúde. Se você quiser estudar esse tema de forma mais aprofundada, mais assertiva ainda, acesse o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br e garanta a sua vaga no Manual do SUS, que é o nosso curso completo de legislação do Sistema Único de Saúde, para você gabaritar qualquer questão aqui de SUS, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.